Que Deus te abençoe. Pode trazer as cadeiras. Que Deus abençoe sua vida, amém? É com muita alegria que nos reunimos hoje aqui. E hoje é um dia especial, não pelo evento que nós promovemos aqui, né? A nossa conferência Lapidação Profunda, não só por isso, mas também é um dia especial porque você veio e porque o Senhor Jesus marcou o encontro com você essa noite, amém? Glória a Deus? Amém ou não amém, gente? Cadê a sua empolgação? O Senhor Jesus marcou o encontro com você essa noite. E eu sei que na minha época de jovem, vocês estão vendo essas cadeiras, você fala, que moda que esses meninos estão inventando. Falou, gente, vocês não sabem um texto direitinho, viu? Ah, tá bom. Na minha época, a gente não costumava ter eventos dessa forma, né? Mas eu tenho 25 anos, não estou muito... 26, obrigado. Tem 8 dias, gente. Vai desculpando. 8 não, olha a minha matemática, como é que tá boa. Tem poucos dias, não vou nem fazer a conta, não. Mas eu entendo que a nossa geração, ela carece de instrução. Hoje, muita coisa que a gente vê má informação. O que mais rola aí, gente, você vê na internet, a gente interpretando a Bíblia errado, a gente assumindo posições erradas. E o objetivo disso aqui, dessa reunião, desse ajuntamento, é justamente trazer a instrução para que vocês possam viver uma vida mais excelente. E é para isso que servimos ao Senhor. É fato que buscamos ao Senhor por quem Ele é, mas o que acontece quando buscamos Ele é que vivemos uma vida mais excelente, um caminho mais excelente. E aí existem alguns questionamentos, até mesmo no livro de Salmos. Vai falar, Senhor, até quando o meu inimigo vai rir de mim? Até quando o ímpio vai prosperar? Até quando aquele que não serve a Deus vai viver dessa forma? Mas a verdade é que, meu irmão, ainda que você veja um ímpio ou alguém que não serve a Deus prosperando ou tendo algum sucesso, isso não é sinal de sucesso. Porque o verdadeiro sucesso, meu irmão, é ser chamado filho de Deus. E eu creio que você hoje é um filho de Deus, amém? Então que o Senhor Jesus possa derramar sobre você a graça e a unção dEle para a instrução correta da sua palavra e dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E, sem mais delongas, quero convidar aqui em cima no altar uma pessoa muito especial para mim, um grande amigo meu. Não foi meu padrinho de casamento porque estava muito longe, mas ele é uma pessoa que já esteve aqui com a gente esses dias. E eu quero que vocês recebam com a salva de palmas o meu amigo Pedro, meu grande irmão. As palmas, amém? É com muita alegria que hoje, pela primeira vez, né, inventando moda, como diria o outro, inventando moda, nós quisemos fazer essa dinâmica, né? Amém? Nós quisemos fazer essa dinâmica de uma pregação dupla, amém? Então você vai receber o melhor de nós dois, tá bom? Fale, vê se está funcionando. Peraí. Aí pode falar. Oi. Está ouvindo bem? Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Pode se apresentar ao pessoal. Meu nome é Pedro, como todos sabem. Irmãos, eu tenho uma história muito incomum vinculada aqui à Igreja Fonte Água Viva. E por quê? Alguns aqui me conhecem, alguns não me conhecem, e ao longo do tempo, para aqueles que não me conhecem, a gente vai se conhecer. Mas em abril de 2012, há 11 anos atrás, eu aceitei Jesus aqui nessa igreja. E quem foi aquele, na verdade não foi aqui na igreja, foi no retiro que nós participamos. E eu me lembro que quem ministrou a palavra do Senhor foi o pastor Carlos. Acho que ele está ali ao lado. Então, através da vida dele, o Senhor usou no retiro, ele e meu amigo Thalisson, eu e meu amigo Thalisson que estamos ali, nós recebemos a Cristo juntos e iniciamos essa caminhada. E aí, através daquela menina ali, que muita gente conhece, né? Aquela menina, eu convivo com ela tem uns 13 anos, né? E aí, através dela, eu conheci o Rickson, através dessa amizade, né? De nós estarmos andando no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma vocação,
aí que nós nos juntamos mesmo, e nós estamos aqui hoje para poder derramar aquilo que nós temos vivido do Senhor na vida de vocês. Foi como a gente estava reunindo ali. Conferência entrou em um viés mais mercadológico nos últimos anos no Brasil. Por quê? Vamos fazer a conferência, vamos chamar muita gente e vamos ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, irmãos, conferência é um derramar daquilo que a gente tem vivido em Deus, daquilo que a gente tem vivido no Senhor. A gente só derrama aquilo que a gente tem construído no Senhor. E a nossa intenção hoje é apenas derramar aquilo que a gente tem vivido no secreto. Amém? Amém. E nós vamos fazer isso em dupla. Então vamos ver como que vai ser a primeira vez, mas eu acredito que vai dar muito certo. Amém. Amém? Amém. E a gente tem estabeleceu, né, como tema dessa conferência, a idolatria ao próximo passo. E muitas vezes a gente liga idolatria a santo, né? A gente tem aquele versículo de Salmos que fala, os seus ídolos, eles não têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não tocam, e quem adora a estes se torna semelhante a eles, se tornam pedra. E por muito tempo a gente tem ligado idolatria, e eu acho que isso é para a gente dar uma acordada, porque a idolatria, ela não é só aquilo que você vê, onde na igreja evangélica a gente fala, a igreja católica tem adoração a ídolos e promove idolatria. Não é só aquilo, é também, mas existe uma idolatria que se manifesta dentro de nós, e é visando isso que nós promovemos isso aqui, esse tema, esse debate, a partir da ideia de a idolatria do eu. E a idolatria do eu, quando ela pega você, quando o seu ego está muito inflado, você tende a querer fazer as coisas não porque elas vão ter um benefício geral, mas sim para se autopromover. Então começa aqui, começa exatamente neste lugar, onde a gente se esquece do que é a idolatria. A gente acha que a idolatria, não, o cara está lá adorando a um santo, a uma estátua, e a Bíblia vai falar também nos 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim, e em diversos pontos, eu até peguei para vocês, eu quero convidar vocês também a abrir, tá bom? Nós vamos dar uma volta na Bíblia aqui para expor sobre o tema da idolatria. E o primeiro é os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Vai falar o seguinte: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A gente chega nesse ponto aqui, a gente fala, exatamente isso. Mas a idolatria do eu, ela muitas vezes ela não é materializada. Quando você está se idolatrando a si próprio, eu costumo falar que o Deus mais difícil, o Deus estranho mais difícil que você tem que vencer no mundo é você mesmo. Então o Deus eu é difícil de vencer. Porque o Deus eu é eu quero, eu tenho esse desejo, eu tenho essa necessidade, e eu vou fazer cumprir aquilo que eu quero. Então, partindo desse princípio, a Bíblia nos ensina a não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Em Levítico 19, 4 vai falar: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a gente vê diversas instruções, aqui tem vários versículos, se vocês quiserem eu compartilho depois com vocês todos, não vou me estender a todos, mas aí a gente começa a perceber que o ídolo a idolatria, né, ou o ídolo em si, ele é algo que se coloca entre você e Deus, e todos nós conhecemos, né, o versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse posicionamento de idolatria, ele tem invadido o nosso coração, porque a gente está ligando a idolatria somente à estátua, mas não, existe alguém dentro de você que precisa ser vencido, o seu ego, o seu caráter, às vezes ele precisa ser vencido. Pode falar assim. Até complementando o que Rickson falou, irmãos, essa questão de idolatria no sentido de estátua, isso é muito uma mensagem da antiga aliança, antes de Cristo vir.
Pedro, por que você está querendo dizer com isso? Que quando Cristo veio, Ele trouxe uma mensagem que não é de fora para dentro. Então, não é Raquel que vai parar de adorar santos. Não, o interior de Raquel é transformado e por isso ela não adora santos. Então, o Evangelho, ele é sobre o que está no meu e no seu coração. E quando a gente fala sobre idolatria, a pergunta que eu faço é: quem está no trono do seu coração? Imagine que essa cadeira aqui é um trono, e no seu coração, na sua vida, alguém está ocupando essa cadeira. A cadeira que pode ser ocupada no seu coração é mamon, que é o dinheiro. A cadeira que pode ocupar o seu coração é uma pessoa, fruto de um relacionamento que você tem. A cadeira que pode ocupar o seu coração é você mesmo, com as suas escolhas, querendo assumir o total controle da sua vida. Ah, Pedro, mas eu posso fazer o que eu quiser sem Cristo Jesus, sem o Senhor, sem Deus. Porque a partir do momento, eu estava conversando com o Rickson hoje, a partir do momento, irmãos, que nós levantamos a nossa mão e nós falamos: Senhor, eu recebo o teu sacrifício na cruz do Calvário, a gente olha muito para Deus, para o Cristo, como Salvador da nossa vida, como aquele que vai nos salvar dos nossos pecados, mas às vezes nós esquecemos de olhar para Cristo, que é Senhor das nossas vidas. E se Ele é Senhor das nossas vidas, a gente precisa submeter a nossa vida ao senhorio dEle. Então não é mais o que eu quero, é o que a Bíblia diz a respeito do que eu quero. Não são mais as minhas escolhas, mas são as minhas escolhas filtradas sobre o que a Bíblia diz. E às vezes, antigamente, um conteúdo como esse para jovens era algo assustador, e deve ser mesmo, porque o Evangelho, ele é assustador, irmãos. Para nós vivermos o Evangelho de Cristo Jesus, ele é assustador, ele é muitas vezes radical. Esses dias eu até vi um meme no Instagram de um senhor, que ele fala assim: agora eu estou inventando ser crente, mas crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer aquilo. Ele falou: eu acho que eu não vou mexer com isso não. Por quê? Porque não é sobre o que você quer, não é sobre as suas escolhas, mas é sobre submetê-las ao senhorio de Cristo. E aí cai na idolatria. E vocês vão entender por que idolatria ao próximo passo. Porque, mais uma vez, idolatria, não, é só adorar santos. Não, irmãos. Às vezes eu e você estamos idolatrando o próximo passo da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai continuar tratando aqui com vocês. E só abrindo um adendo, né, um parêntese. Uma das grandes dificuldades que a gente, quem lê a Bíblia aí vai ver, é que o povo na Antiga Aliança, no Velho Testamento, eles sempre caíam nesse problema. Então você vai pegar o livro de Juízes, vai lá, Deus levanta lá um libertador, salva o povo, beleza, o povo está salvo, está vivendo ali na terra prometida, está vivendo feliz, vai lá e começa a levantar a estátua para Deus estranho, começa a adorar ídolo, e aí a gente começa a ver que um dos grandes problemas que assolaram o povo de Deus na Antiga Aliança foi exatamente a idolatria. Se você for parar para analisar no livro de Juízes inteiro, vai falar, aí o povo de Deus foi lá, o povo de Israel foi lá, levantou estátua para Baal, começou a levantar altar para Baal, tal, pum, Deus foi lá e soltou eles nas mãos dos inimigos. Então, muitos problemas em nossa vida podem estar sendo ocasionados pela idolatria que você ainda não venceu no seu coração. Muitos problemas na sua vida podem estar sendo causados porque você não está observando corretamente aquilo que fez o povo de Deus perecer. Então vamos lá, o espelho de Jesus na tentação do deserto, o que é o espelho? É Moisés. Moisés está lá com Deus o quê? 40 dias e 40 noites lá no deserto, intocado lá, recebendo a tábua da lei e tal, escrevendo. Quando Moisés desce do monte, o que aconteceu? Idolatria, bezerro de ouro. Aí Moisés ficou bravo, quebrou a tábua da lei, indignado, óbvio. Eu estou aqui há 40 dias, 40 noites, pegando aqui da boca de Deus exatamente tudo aquilo que você precisa saber para a sua vida. Eu chego aqui e está tudo em desordem. Existe um novo Deus levantado e o povo pediu esse novo Deus. Ô Arão,
levanta uma estátua aqui para a gente poder adorar, porque Moisés, acho que sumiu. A primeira atitude do povo de Deus não foi: ô Arão, ora a Deus aí, vê se ele consegue falar alguma coisa para a gente que está acontecendo com Moisés, porque não tinha um WhatsApp na época, né? Então Moisés não podia chegar lá do monte e falar assim: ô, aguenta a mão aí que eu estou só resolvendo um trem aqui, daqui a pouquinho eu desço. Não. Aí chegou, levanta um ídolo, Arão, né, o braço lá direito, o pessoal de Moisés, levanta o ídolo. Problema. Esse problema tem assolado o povo de Deus há muito tempo. E muitas vezes a gente se preocupa com tantos tipos de pecado. A gente se preocupa com o pecado das drogas, a gente se preocupa com o pecado da pornografia, a gente se preocupa com o pecado de bebidas, a gente se preocupa com o pecado da fornicação, mas às vezes a gente está se esquecendo do pecado da idolatria. E é exatamente o que Pedro falou: o trono, quem está ocupando o trono do meu coração? Por quê? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, tudo o que você faz é motivado por esse coração. Não é esse coração que está bombeando fisicamente, quando a Bíblia vai falar sobre esse coração, porque não tem como você guardar seu coração, já está guardado dentro do seu peito aqui, beleza? Tudo certo? Todo mundo de acordo? Quando vai falar de coração, está falando de intenção, de alma, de mente. O que está governando a sua mente? O que está governando você? O que está te motivando? Qual tem sido a intenção do seu coração? O que você tem buscado? Então é exatamente isso que nós devemos observar. Porque se for algo fora de Cristo Jesus, outro fundamento, outra coisa, outra motivação, até mesmo no nosso trabalho nós corremos o risco de fazer um trabalho que não é para a glória de Deus. Se a minha motivação for apenas ficar mais rico, eu vou trabalhar para Mamon, eu não vou trabalhar para Deus e para a glória de Deus. Então é isso que nós devemos observar, né, Pedro? Com certeza. E quando se fala em idolatria, é uma tendência do ser humano. A nossa tendência é levantar ídolos no nosso coração. A nossa tendência é levantar tronos no nosso coração. Já dizia um homem muito importante na história do cristianismo, alguns de vocês, se não leram, vão ter oportunidade de ler sobre ele. O nome dele é João Calvino. Ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? É muito fácil para cada um de vocês que está aqui levantar um ídolo no seu coração. É muito fácil, porque a tendência do ser humano é buscar os próprios interesses. A tendência do ser humano é fazer o que ele quer, é fazer o que ele gosta. E quando a gente fala de idolatria ao próximo passo, por que esse nome, idolatria ao próximo passo? Isso veio de muitos processos que eu vivia em Deus. E por que próximo passo? Porque eu percebia que eu só teria realização na minha vida se eu tivesse o meu filho. E depois que eu tivesse ele, eu só teria realização na minha vida se eu tivesse o próximo filho. Então, eu fazia faculdade e eu só teria realização na minha vida se eu fizesse uma pós-graduação. Então, a minha realização, a minha satisfação, o meu contentamento, na minha cabeça, ele só estava no próximo passo. Então, isso era para tudo na minha vida. Era para um faturamento na empresa, era para um salário na empresa, não. Quando eu chegar em X, aí vai ser bom. Quando eu chegar em Y, aí vai ser bom. Quando eu chegar em 2Y, aí vai ser bom. Então eu condicionei a minha vida a pensar sempre no próximo passo. Então eu nunca estava satisfeito. Eu nunca estava realizado. Eu sempre buscava alegria e contentamento no próximo passo da minha vida. E a idade de vocês, ela é muito comum de se ter isso. Porque você está namorando e você vê pessoas casadas e você fala: quando eu casar, o trem vai ficar bom. Aí você casa e fala: ah não, agora quando eu tiver filho, o negócio vai ficar bom. Ou então pior, aquele que está solteiro, tadinho. Quem é que está solteiro aí? Levanta a mão para nós ver. Quem é que está solteiro aí? Pois é, rapaz, os solteiros falam: não, quando eu namorar, o trem vai ficar bom. Depois, por quê? Sempre a tendência de ir para o próximo passo, ir para a próxima realização. Então você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai estar realizado. E isso aqui eu não estou falando para ímpio, para quem é de fora da igreja, não. Assim como Jesus diz lá em Mateus 16, verso 24, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente tem um entendimento dessa mensagem que Jesus estava falando para os demais. Não, Jesus estava falando para os discípulos. Ou seja, para aqueles que caminhavam com ele. Ele ainda falava, se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa palavra, ela não é para os ímpios, ela é para a igreja de Jesus. A idolatria ao próximo passo é para nós que estamos aqui, que estamos colocando no trono do nosso coração a próxima realização da nossa vida, o próximo passo que a gente tem a tomar. Estou olhando um casal ali que está fazendo medicina, né? Não, quando eu for médico vai ser bom, aí sofre no plantão. Não, quando eu tiver o meu consultório aí vai estar bom. Aí nunca vai estar, porque a natureza humana sempre quer o próximo. Se eu falar com vocês aqui que vocês não querem o próximo tênis, a próxima sandália, a próxima roupa, eu estou mentindo. Só que a grande chave é, a sua satisfação está no próximo calçado ou está no que você tem hoje? E é para isso que a gente vai entrar para falar com vocês. Que antes de Heloísa colocar lá, a gente definiu que a idolatria ao próximo passo, ela tem 3 grandes sinais, que é expectativa, que é comparação e que é frustração. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês hoje. Expectativa, comparação e frustração. E diga-se de passagem, quem quiser fazer uma pergunta, levanta sua mão e faça sua pergunta daí mesmo, porque eu acredito que vai ser algo que vai edificar todo mundo aqui. Amém? E só completando sobre isso, Pedro, muitas vezes a gente liga essa situação com, então, alguém pode estar se questionando, né? Então eu não tenho que querer nada na minha vida, eu não tenho que buscar nada a mais. E não é esse ponto que nós queremos falar. Não é que você não tem que buscar nada a mais na sua vida. A nossa vida, por exemplo, eu estava solteiro, então eu não desesperei querendo buscar qualquer pessoa para a minha vida. Antes de eu encontrar a minha esposa, né? Eu não era crente direito, né? Cresci na igreja, mas não era crente direito, de verdade. Eu não tinha me convertido ainda. Eu não queria qualquer pessoa para mim. Eu já tinha essa consciência. Então eu não condicionei a minha alegria a buscar qualquer pessoa, porque eu precisava satisfazer minha vontade de ficar casado, de ficar namorando com alguém. Então eu encontrei a pessoa certa, e depois que eu encontrei a pessoa certa, eu fui lá e me casei. Não é que você não tem que buscar nada além na sua vida, mas a sua satisfação não tem que estar na próxima realização. Senão, o seu coração vai ser uma fábrica de frustração e de insatisfação. Então, nós devemos buscar a satisfação naquilo que nós temos hoje. É olhar para o que temos hoje, ser gratos a Deus por tudo que construímos e saber que o futuro a gente vai buscar, mas na direção de Deus e não na direção apenas da minha satisfação, né? E não só isso, irmãos, mas nós entendermos que o Evangelho é a única mensagem que existe que traz suficiência para o coração do ser humano. É a única mensagem, é o Evangelho, porque a suficiência, ela está em Cristo Jesus. Então, a suficiência da minha vida e da sua vida, ela está em Cristo. A partir disso, você busca, a partir disso você sonha, a partir disso você realiza os planos que o Senhor tem na sua vida. Mas a sua satisfação, ela está em Cristo Jesus. E essa palavra veio muito forte ao meu coração, quando eu mesmo fiz uma pergunta para mim, que foi a seguinte, eu falei assim: Pedro, se não acontecesse mais nada na sua vida, você estaria satisfeito em Deus? Ou seja, todos os seus projetos, nenhum deles foi realizado, ainda assim, você viveria satisfeito em Deus? Então, encontrar a resposta dessa pergunta foi o que mudou totalmente a minha vida. Foi o que mudou, trouxe outro significado aos meus dias na presença de Deus, porque eu entendi que Ele era o suficiente, que me relacionar com Ele era o suficiente. Isso bastava. Não importa as outras coisas que viriam, porque a minha satisfação plena, total e restrita estava em Deus, estava no Senhor. E para a gente falar, eu sempre gosto de colocar um nome, eu chamo de filho, né? O primeiro filho da idolatria ao próximo passo é a expectativa. Pedro, o que é a expectativa? Sabe quando... Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que no lugar de mim,
qualquer um de vocês fosse pregar hoje, então vocês iriam dar a palavra aqui hoje no meu lugar. Aí você começa a pensar, poxa, eu gostaria que tivesse muitos jovens naquela igreja. Eu gostaria que tivesse muitos jovens, que a igreja estivesse cheia. E aí depois desse pensamento, a primeira reação que você tem revela a sua intenção. Então por muitos anos, o que eu fazia? Eu ia pregar a palavra de Deus, eu olhava e falava assim, poxa, tomara que muita gente esteja lá, para que eles vejam o quão bem eu falo da palavra de Deus. Isso era o que estava no meu coração, era a expectativa que eu criei no meu coração. E o que acontecia? Eu me frustrava. Quanto maior a nossa expectativa, maior é a nossa frustração. E aqui eu vou pegar essa expectativa e vou alocar, sabe onde? Em pessoas da sua vida. Quantas vezes você e eu já colocamos expectativa nas pessoas ao nosso lado? No nosso namorado, no nosso marido, na nossa esposa. Depositamos a intenção do nosso coração naquilo ali. Quantas vezes nós depositamos a intenção do nosso coração em algum projeto, em alguma iniciativa, e nós mergulhamos, colocamos toda a esperança da nossa vida naquela realização. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos frustramos, porque quanto maior a expectativa no lugar errado, maior é a minha e a sua frustração. Eu já vi vários exemplos, já discipulei muitos jovens frustrados, sem perspectiva nenhuma. Por quê? Porque colocou a expectativa em alguém, em alguma coisa e não em Cristo Jesus. Até me lembrei de um exemplo aqui, um rapaz que era meu amigo de infância, uma pessoa que foi referência nos primeiros anos que eu tinha de caminhada com Jesus. Eu confessava pecados para essa pessoa, poxa, era uma grande referência para mim. Só que ele tinha alguns problemas emocionais na vida dele, principalmente com relação a relacionamento. Ele era aquela pessoa assim, que ele namorava com a menina, mas era só ele que sabia. A menina não sabia que estava namorando com ele. Ele criava tudo na cabeça dele, gerava toda uma questão no coração dele, mas não abria a boca para falar com a menina. Então ele ficava com aquele negócio dentro dele e não saía, né? Não falava com a menina. E aí esse rapaz era maduro em Cristo, era maduro, ele pregava a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Ele começou a criar altas expectativas sobre uma pessoa que ele estava gostando, que estudava com ele. E aí ele pediu sinais para Deus de que aquela pessoa era de Deus. E segundo ele, esses sinais foram respondidos. E aqui está uma coisa muito grande também, que eu até estava falando com o Rickson. E eu falo isso com muito temor, irmãos. O que a gente vê ultimamente de Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Irmãos, Deus não fala com todo mundo toda hora, não. Deus é santo, Deus é grande, Deus é maravilhoso, irmãos. Não quer dizer que nós somos pecadores, que nós não caminhamos em santidade, mas eu já conversei com pessoas que numa semana Deus falou com ela 10 vezes. Falei, meu Deus do céu, mas Deus está te falando mesmo, irmão. Porque muitas vezes a gente confunde o Deus falou comigo com eu pensei e eu cheguei a essa conclusão devido a algumas questões que aconteceram na minha vida. Então, eu falo isso com muito temor. Tomem cuidado, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus santo. Ele deseja se relacionar conosco? Deseja. Mas tem se tornado normal a expressão, Deus falou comigo. Quanto tempo de oração, quanto tempo de jejum você esteve na presença do Senhor para que Ele naturalmente, verdadeiramente falasse ao seu coração? Então eu queria trazer esse exemplo, porque foi nisso que esse jovem se frustrou. Porque ele pediu sinais a Deus, que segundo ele eram sinais de Deus, e aí na semana que ele ajeitou, se preparou, fez aquele negócio todo, tomou um banho, colocou um perfume para conversar com a menina, ele descobriu que a menina tinha um namorado, tinha um ficante em outra cidade, e que essa menina fumava. Ele descobriu 3 coisas na semana que ele foi se apresentar para ela. O que aconteceu? Olha o que foi gerado no coração desse jovem. Ele se frustrou, se decepcionou não com a menina, mas com Deus. Segundo ele se decepcionou com Deus. E sabe o que hoje ele é? Ele se considera um ateu praticante, ou seja, ele não crê na soberania de Deus.
Ele não crê que Deus está no controle de todas as coisas, mas ele vive como se ele fosse um cristão. Olha o que aconteceu na vida dele só porque a expectativa do coração dele estava no lugar errado, estava em uma pessoa, ou estava em algum bem material, e não em Deus, e não em Cristo Jesus. E aqui vai uma coisa que eu sempre gosto de falar: para aquilo que você mais chora, talvez aquilo esteja no trono do seu coração. Para aquela pessoa que você mais chora, que você mais decepciona, talvez aquela pessoa está no trono do seu coração. Para aquele projeto, para tudo que você faz na sua vida, que você mais chora, que você mais se desestabiliza, talvez aquele seja o ídolo do seu coração. A intenção ela se revela dessa forma, né? Porque quando a gente começa a meditar na palavra, e eu gosto muito de falar sobre isso com os adolescentes, eu não sei nem se eles vão lembrar do termo que eu falo, mas eu falo sobre a obediência intencional. Vocês se lembram? Pelo amor de Deus, vocês estão vindo, né, todas as salinhas, por favor. Existe um termo que eu adotei, que veio na minha cabeça, né? A obediência intencional. E a obediência intencional está justamente ligado com aquilo que nós temos em nosso coração, com exatamente o que Pedro falou. O que está no trono? Onde eu tenho colocado a minha expectativa? Será que precisa acontecer milhões de coisas para eu falar: não, Deus, quando acontecer isso tudo, eu vou para a igreja e vou te servir? Aí vai virar naquela história dos evangelhos, né? Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar ao meu pai, e então eu te sigo. Jesus, ali, só para a gente poder contextualizar melhor, nessa passagem da Bíblia, não é que o pai do menino estava no caixão ali no velório, e Jesus ia ter só que esperar ali em torno de 1 hora, 2 horas, para o menino pegar o caixão do pai e enterrar o pai dentro da pedra lá da rocha, não. Aquilo ali, primeiro, deixa eu sepultar ao meu pai, deixa primeiro o meu pai, que me ensinou as coisas, onde eu estou andando, trabalhando junto com ele, deixa ele morrer, não sei quando, deixa ele morrer, porque aí eu não vou ter mais nada. Aí quando eu não tiver mais nada, eu vou atrás do Senhor. Aí Jesus fala: não é assim não, não é desse jeito não. Aí ele vai falar também outro exemplo, né? É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Por quê? Jesus chega na parábola e fala: vende tudo que tem, dá para o pobre e siga-me. Aquele homem rico ficou indignado. E a própria Bíblia relata que ele fica indignado. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. A meritocracia existia dentro do coração dele. A meritocracia estava no trono do coração desse homem. E aí a expectativa dele estava nos frutos do trabalho dele. E é lícito comer dos frutos do nosso trabalho, é lícito porque é bíblico. A gente vai comer do suor do nosso rosto, está lá em Gênesis, está lá, gente. É lícito, beleza. Mas aquele homem se entristece com o Senhor Jesus, não é porque o Senhor Jesus pediu para ser tudo na vida daquele cara, mas é porque ele ia ter que abrir mão dos bens dele. É necessário que, se eu tiver, por exemplo, um carro, é necessário que eu venda o meu carro ou venda a minha casa para servir na igreja? Hoje em dia, vamos falar assim, não é um pré-requisito. Mas e se Jesus te pedir? Você está pronto para entregar? Essa é a dinâmica. Talvez acontecesse igual com Moisés não, com Abraão. Deus vira para Abraão um certo dia, depois que Isaac já estava lá crescido, criado: ô Abraão, pega o único filho a quem eu te dei, leva para o monte e ofereça ele em holocausto para mim. Abraão prontamente se levantou, pegou aquele filho e foi. Chegando lá, Isaac vira para Abraão e fala: está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui tudo certinho, o cutelo, mas cadê a oferta? Cadê o animal? Deus vira para Isaac e fala: Deus proverá para si o cordeiro. Mas Abraão chegou até ali, no último minuto. O anjo veio: Abraão, não mate esse filho. Agora eu vi que você realmente teme a Deus e confia em Deus. Deus provou o coração de Abraão. Então talvez aquele homem que Jesus falou: vende tudo que tem, dá para os pobres e me siga, talvez quando aquele homem realmente decidisse colocar tudo à venda para dar para os pobres e seguir Jesus, talvez Jesus chegasse e falasse: não, agora eu sei que você me serve, pode ficar com seus bens, porque uma coisa não atrapalha a outra. Você ter as coisas não atrapalha, mas o que atrapalha o seu relacionamento, a sua caminhada com Deus, é a expectativa no lugar errado. A expectativa naquilo que você tem, meu irmão.
ter as coisas é maravilhoso, mas eu falo isso também direto, isso tem vindo como uma flecha no meu coração. Tudo que nós temos físico aqui vai acabar. Talvez daqui 10 anos a gente não faça uma pregação dessa forma. Talvez daqui a 10 anos essa igreja não tenha essa cor aqui, não tenha esse negócio pendurado, essa TV talvez já mude, aquelas luzes ali talvez vai mudar, mas a única coisa que nunca vai se apartar e que nunca pode se apartar da nossa vida é a palavra. Isso aqui nunca pode faltar. A minha expectativa não está no que acontece comigo. Minha expectativa não está nas vontades que eu tenho, mas sim nas vontades estabelecidas pela palavra de Deus que eu devo ter. Porque nem tudo que você quer, meu irmão, você pode. Nem tudo que você quer é lícito. Nem tudo que você quer, você deve fazer. Mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero só levar vocês em Colossenses 3,14. Colossenses 3,14, eu preguei isso esses dias. Essa mensagem aqui que eu te falei. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, o desejo de Paulo aqui ao povo da igreja lá de Colosso era que, acima de tudo, eles deveriam se revestir do amor, que é o vínculo da paz, que une nós em perfeita harmonia, e permita, que na minha Bíblia vai falar no NVT, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Ou seja, estar fora disso aqui, se a paz de Deus não reinar dentro de nós, nós nunca seremos agradecidos. Se a palavra de Deus não for prioridade, a gente sempre vai estar frustrado. Então, eu quero que a minha empresa vá bem, eu quero dobrar o faturamento da minha empresa, e eu condiciono essa dobra de faturamento como uma alegria e satisfação para a minha vida. Só que se a Bíblia não for suficiente, se a palavra de Deus não for suficiente, vai chegar num ponto que eu vou dobrar o faturamento e eu ainda vou ser insatisfeito, porque eu vou querer dobrar de novo. Já cheguei até aqui, não, agora eu quero mais um. Aí eu vou ser feliz. É exatamente esse ponto. Então, em primeiro lugar, a nossa expectativa não pode estar nas coisas, nossa expectativa não pode estar em pessoas, como Pedro citou o exemplo do amigo dele. Esperar, olha bem, como é danoso para o ser humano. Ele não se frustra com a pessoa, ele não fica bravo com a pessoa, ele fica bravo com Deus. O que Deus tem a ver com isso? Aí você fala, nada. Mas e se fosse você? E se fosse na sua pele? E se você ficasse frustrado hoje emocionalmente? E se sentimentalmente hoje você se frustrasse? E se alguém que você te conhece, um amigo, uma amiga, te traísse? Falasse mal de você pelas costas, você também reagiria dessa forma? Ou não? Porque é fácil, a gente observa a vida dos outros, mas tem momentos que nós temos que olhar para nós. Jesus, será que eu faria diferente? Será que eu não faria igualzinho? É exatamente esse desafio e essa reflexão que nós temos que trazer para a nossa vida. Porque existirão momentos em que a nossa fé vai ser provada, em que nós vamos ser provados. E aí? E se Deus pedir para você entregar seu Isaac para Ele, você vai entregar? Talvez nem precise finalizar o sacrifício, mas a intenção de obedecer a Deus, se ela reinar e governar seu coração, meu irmão, você vai ser aprovado por Deus. Amém? E o segundo passo, que a gente falou, né? Ou você quer falar mais alguma coisa da expectativa? Eu queria, na verdade, compartilhar um testemunho meu aqui com vocês, que eu senti muito forte quando você falava, sobre essa questão de expectativa, sobre essa questão de idolatria, enfim, e principalmente de nós sermos provados, e o nosso coração ser provado. Algumas pessoas que nos conhecem aqui, eu e a minha família, sabem que há 3 anos nós moramos no Paraná. E quando nós fomos ao Paraná, nós chegamos lá, nós chegamos no melhor momento financeiro da nossa família. Então a gente tinha uma certa boa condição financeira quando chegamos. E qual foi o primeiro objetivo? Ora, se temos uma boa condição financeira, vamos guardar mais dinheiro. E nessa de guardar mais dinheiro, eu comecei a
entender que o fato de eu ter um zelo em planejar, em guardar o dinheiro certinho, era um zelo do meu coração, mas na verdade não. Eu discutia com minha esposa de maneira recorrente, a gente não vai gastar, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo, porque na minha cabeça eu estava sendo um bom administrador, mas na verdade o dinheiro estava começando a tomar o meu coração, literalmente tomar o meu coração. E quando eu cheguei numa quantia X que eu deveria guardar, o que aconteceu? Eu falei, poxa, muito bom, consegui guardar essa quantia. E o que veio no meu coração? Eu consegui guardar. Foi devido à minha capacidade de guardar. E eu me lembro que eu estava tão realizado com isso, que eu estava em uma mesa com um amigo, e ele começou a falar sobre idolatria, ele começou a falar que nada poderia tomar o nosso coração. E eu derramei meu coração para ele falando o seguinte, cara, se o Senhor pedir a reserva financeira que eu tenho, eu não daria para ele. Eu fui totalmente sincero quando isso aconteceu. Isso foi no mês de abril de 2021. No mês de agosto de 2021, de uma maneira repentina, eu me envolvi em um acidente com uma senhora. Essa senhora acabou falecendo. E o que aconteceu? O exato valor que eu tinha colocado como trono no meu coração, mas saiu assim como se fosse pó, esvaiu assim, Em 15 dias, literalmente o dinheiro que eu tinha guardado sumiu da minha frente. E aquilo foi talvez a maior lição que eu recebi de Deus, porque naquele momento, quem era meu Deus era Mamon, porque eu falei com um amigo meu, se Deus pedir a reserva eu não dou. Foi eu falar como ele tinha algo a trabalhar no meu coração, e não quer dizer que ele vai fazer isso na vida de todo mundo, mas como trabalhar dele no meu coração, ele deu um jeito de tirar esse valor de mim. Então isso foi o momento em que eu me senti mais quebrado. E por que eu me senti quebrado? Porque eu coloquei a expectativa no lugar errado. Então alguém que está falando com vocês aqui, não é alguém que está falando de cima para baixo. Eu sou essa palavra, eu sou essa expressão, idolatria é o próximo passo. Eu vivi isso anos na minha vida. E para vocês verem numa parte financeira que é importante na vida de todo mundo, e não tem nenhum problema guardar dinheiro, não tem nenhum problema. Só que eu coloquei Mamon no trono do meu coração. E Deus precisou tirar isso. E quando Ele tem propósitos na vida de cada pessoa, Ele começa a tirar os ídolos do seu coração. Então, às vezes, você tem uma frustração muito grande, na verdade é Deus lapidando você, é Deus lapidando seu coração, porque Ele vai lá e tira quem está no trono do seu coração. E mais uma vez, irmãos, tudo isso é interno, porque eu não conheço o coração de vocês. Às vezes o Gabriel está ali bonitão, com sapato e tal, eu falo, pô, velho, Gabriel é bonito, e é bonito mesmo, mas e aí? Eu não conheço o coração dele. Às vezes ele está aqui tocando, mas ninguém conhece o coração, a intenção do coração de Gabriel está aqui. E o Evangelho, irmãos, a nossa vida com o Senhor é muito mais sobre o que está no nosso coração do que o que a gente faz para Ele, do que o que a gente deixa de fazer para Ele. Ele tirou o trono, Ele tirou o dinheiro que era o trono do meu coração. E, nossa, se eu for falar com vocês os detalhes de tudo que aconteceu, da ação que eu tive que ficar 2 anos com um valor nas minhas costas, que eu não fazia ideia de como pagar, e no final Deus me livrou de tudo, mas primeiro Ele me ensinou, porque a minha expectativa estava no lugar errado, estava em qualquer outro lugar, menos no Senhor. E aqui eu até queria trazer para vocês uma definição do que é coração, porque coração é algo muito abstrato. Sabe o que é coração, irmãos? É a sede dos nossos pensamentos e a sede das nossas emoções. Quer saber o que é que toma conta do seu coração? Aonde estão os seus pensamentos e onde estão as suas emoções? Às vezes, eu na época que eu era líder de jovens, eu fazia campanha com os meninos para ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. O que adianta você ler a Bíblia se ela não começa a tomar conta do seu coração? O que Jesus fala? A boca fala do que está cheio o coração. Você lê a Bíblia todos os dias, mas a Bíblia está tornando verdade no seu coração? Ou é só um livro como qualquer outro? O Senhor está produzindo frutos dentro de você ou não?
Assim como Paulo fala, aquele que rouba, agora não rouba mais. Você não rouba mais porque o seu líder está te falando para não roubar ou porque o Espírito Santo está testificando no seu coração? Então isso aqui, irmãos, é algo exclusivamente individual. É algo para cada um de vocês, é a vida de vocês aqui. Aonde está o seu coração? E aí a gente entra no segundo ponto, que é a comparação. Ô geração que se compara é a nossa. Ô geração que olha e fala assim, fulano de tal está assim, eu também tenho que estar. Fulano de tal está daquele jeito, eu também tenho que estar. Olha lá, ela está com aquele brinco, eu também tenho que ter meu brinco. Olha lá. Sempre estamos nos comparando, olhando sempre para o lado direito, porque a grama do vizinho tende a ser mais bonita, tende a ser mais legal. E aqui, por que a comparação é a pior coisa na nossa geração? Por causa de um tal de um Instagram, de um tal de um WhatsApp, de um tal de um Facebook, onde você olha a vida de todo mundo e a vida de todo mundo é legal. E você é condicionado a querer aquela vida legal também. Então a comparação é o segundo grande problema que gera a idolatria do próximo passo. Porque eu fiz faculdade X, mas fulano fez faculdade Y, e o mercado de trabalho está favorável para aquela formação, então por que eu não fiz aquela formação? Não, está todo mundo namorando, então eu também tenho que namorar, porque está todo mundo namorando. Aí vai lá, escolhe a pessoa errada, e aí entra na cadeia da frustração e por aí vai. Então, o segundo grande problema da idolatria ao próximo passo é a comparação. E a gente, conversando sobre isso, nós falamos exatamente sobre a influência que a cultura pop tem sobre nós, né? O que é cultura pop? Cultura pop é cultura popular, é tudo aquilo que é popular. Mas eu fui confrontado esses dias, mas graças a Deus não serviu para mim, mas eu senti o Espírito Santo falando no meu coração e eu quero passar para vocês, tá bom? Deus falou comigo, me deu uma ideia e eu vou passar para vocês, tá bom? Não posso reter o que Deus falou, se eu reter eu estou lascado. Se o assunto principal do seu Instagram é Big Brother Brasil e não coisa de igreja, você está fazendo alguma coisa errada. Amém? Fala, Jeová. Amém ou não amém? Meu irmão, graças a Deus meu Instagram é jiu-jitsu, pregação do pastor Hernandes e umas coisas engraçadas de The Office e pregação. Porque o Instagram ele tem uma coisa que chama algoritmo. Tudo que você fala, gente, se eu chegar aqui e falar aqui, comprar um carro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma caminhonete, uma Volkswagen, uma Triton, uma Hilux. No final do culto eu mostro meu celular para vocês, viu? O Instagram, você vai ver o que vai acontecer. O Instagram ele filtra tudo aquilo que você fala. Ele escuta o celular, tem uma captação de voz e tudo que você vai falar vai aparecer no seu Instagram. Isso chama algoritmo. E quando você permite que o Instagram capture imagens, vídeos no story e capture o microfone, quando você permite, você está permitindo ele ouvir o que você está falando. Isso é teoria da conspiração. Não é não, meu irmão. Isso é verdade, eu já provei isso umas 15 vezes. Eu fui falando assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já percebeu isso? Quem já percebeu? Levanta a mão. Todo mundo já percebeu? Mas como é que ele está sabendo o que eu estou falando? É porque você falou e permitiu que ele ouvisse o microfone. Não tem nada demais nisso, meu irmão. Mas o negócio é que quando você começa a falar muito de Big Brother, começa a curtir muita coisa de Big Brother, esses trem, é porque você está falando, você está buscando essas coisas. E a cultura pop, ela tem justamente essa influência. Quando a gente vai falar, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus tem algumas pessoas ali no mundo que Deus não ama, né? Que o amor de Deus não está nele, está certo ou errado? Certo ou errado, gente? Vamos para a Bíblia, de novo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então existe um grupo de pessoas que não está o amor de Deus, correto? Sim? Rickson, então, aquele versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça tenha a vida eterna. Aquele mundo ali, meu irmão, é que Deus amou o judeu, a quem ele veio,
e o gentil. Deus aqui está estendendo a sua aliança. Deus está trazendo o gentil, que somos nós. Se você foi alcançado pelo amor de Deus, então, João 3,16, deu certo. Mas aí o próprio João está falando também lá no 2 João, ou 1 João. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mesmo cara que falou que Deus amou o mundo, está falando agora que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus amou o mundo todo, sim, amou todos os judeus e todos os gentios. Mas se o seu amor está no mundo, saiba que o amor do Pai não está em você. E aí a gente precisa entender que a comparação, ela tem raiz nisso. Mulheres, amém? Mulheres, cadê as mulheres? Levanta a mão, fala glória a Deus. Mulheres, foi só de 5 anos para cá que a galera começou a criar a ideia de que você precisa deformar o seu rosto para se parecer bonita, beleza? Harmonização facial não tinha 10 anos atrás, não. Preenchimento labial não tinha 10 anos atrás, não, minhas queridas. Botox, esses negócios, até que tinha para tirar uma ruguinha. A minha, ó, eu faço assim com minha esposa, ela fica doida. Heloísa fica doida. Meu Deus, quanta ruga. Não tem problema, é da experiência, né? 26 anos. Mas, mulheres, por que vocês têm que fazer a harmonização facial para achar que você está bonita? Sabe o que acontece? Você abre o Instagram, você vê um tanto de mulher igual, com a cara quadrada, com um beiço desse tamanho. Tá linda. Tá lindo segundo quem? Já falei com a minha esposa. Ai, amor, vamos fazer um preenchimento labial. Eu falei, amor, eu amo você do jeito que você é. Tá tudo bem, preocupa não. Eu já te amo desse jeito, eu casei com você desse jeito. Ela está escondendo a cara ali, que ela é tímida, mas isso é um assunto pertinente, isso não vale para ela, porque ela está ali, ó, 26 aninhos, com carinha de 18, maravilha, a mulher mais linda do mundo, entendeu? Está ali, entendeu? E está tudo bem, se ela quisesse fazer, ela poderia, mas muita conversa entre nós, a gente chegou nesse consenso. Não está necessidade. Quem colocou para você que há necessidade de você fazer isso? Quem foi que falou? A cultura pop. O Instagram te falou. O Instagram te mostrou. Ó, esse aqui é o padrão de beleza. Aí, existia, no passado, eles criaram, a Mattel, né? Criou uma boneca chamada Barbie. Todo mundo conhece. Quem conhece a Barbie? Todo mundo conhece a Barbie. E a Barbie, ela era um estereótipo de uma mulher perfeita, vamos falar assim, magra, alta, cabelo loiro, tal. Aí essa empresa começou a criar outras Barbies, de outras formas, com outros tipos de cabelo, outras cores de pele, tudo. Começou a criar essas outras para o quê? Mostrar que está tudo bem. Mas eles falharam miseravelmente. Porque o estereótipo já havia sido criado. Então, o que a Barbie fez no passado, agora as meninas que vão crescendo, os adolescentes, as jovens adultas, elas não estão olhando para a Barbie. Agora existem outras Barbies em questão. Então, seu rosto tem que ficar assim, ó, quadrado. Se não for quadrado, esquece. E se fosse só mulher, estava bom. Se fosse só mulher, estava bom, né? Mas é os homens também. Cadê os homens? Faz ei. Não faça harmonização facial, homens. Por favor, vocês são bonitos do jeito que são. Vocês vão encontrar uma varoa, calma. Vocês vão encontrar uma mulher que vai gostar de você e vai ser uma bênção para a sua vida. Então, tem acontecido isso. E quem mostra para nós, quem que mostra para você como que você deve ser? É a internet, é o Instagram. Aí você começa a comparar. Não, eu só vou ser bonito, eu só vou aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou, se eu for desse jeito. Então, se eu não for malhadão, vou botar bomba aqui, quero ficar, porque eu quero ficar musculosão, porque se eu for desse jeito, eu vou ficar legal. Aí a gente começa a afundar os homens que usam bomba, mulheres também que usam bomba, usam testosterona, essas coisas, aplicação desse tipo de coisa. Eu nem sei como é que funciona isso. Que toma o suco, né? Segundo o Rodrigo Góes, você toma o suco, né? O suco. Então, se afunda a sua vida num abismo, atacando sua saúde, prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, só para parecer mais bonito para os outros, e ninguém vai te olhar, porque você vai estar igual a um tanto de gente. Indignei agora.
Mas é isso mesmo que ele falou, porque a comparação, o que ela é, irmãos? Ela é uma distorção da nossa identidade. Quando você sempre só olha para o próximo e não olha para você, a sua identidade ela é distorcida. A visão que você tem de Deus sobre você, ela não existe. Você já viu aquela pessoa que ela não sabe quem ela é em Deus? Ela sabe quem é todo mundo, mas ela não sabe quem é ela em Deus. É porque essa pessoa a todo tempo ela está se comparando. Comparação gera distorção da sua identidade. E eu te pergunto, quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Quem é você no Senhor Jesus? Quem é você em Deus? Essa pergunta que eu te faço. Cada um de vocês que está aqui. Você sabe quem você é diante de Deus? Porque quem sabe quem é diante de Deus, vai parar de se comparar? Não, isso aí é só lá na eternidade. Mas a tendência é só diminuir. Porque a pessoa cada vez tem mais convicção de quem ela é em Deus. E principalmente com jovens / adolescentes, eles estão na fase de querer pertencer a algum lugar, a algum grupo, a algum momento ali, e muitas vezes se esquece de quem é. Vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu era da galera que jogava bola. O que eu fiz para poder pertencer àquele lugar? Coloquei um brinco na minha orelha. Começou a cantar pagode. Comecei a cantar pagode. Por quê? Porque eu queria ser jogador de futebol. Porque eu queria estar com aquele pessoal, com aquela galera. Então eu deixei de ser quem eu era. Afinal de contas, eu nem sabia quem eu era diante de Deus, até porque eu não havia conhecido Ele. Mas uma pergunta que eu te faço aqui nessa noite: quem é você diante de Deus? Você sabe qual é a sua identidade nele? Interessante isso aí, só para eu completar, que quem você é diante de Deus não é o que você faz para Deus, não. Pronto. Eu sou pastor, quem é você? Eu sou um pregador da palavra. Não, não é aí não. Não, eu sou um membro de igreja. Não é por aí não. Não é o que você faz, não. Porque tem muita gente que faz no automático. Tem muita gente que faz por fazer. Qual que é a intenção do seu coração? De novo a gente volta e joga lá. Porque quem nós somos em Deus, a nossa satisfação está ligada à comparação. Então se eu me comparo menos, eu me frustro menos e eu começo a encontrar significado em ser realmente aquilo que eu devo ser em Deus, que é o quê? Um filho amado, um alcançado pela graça, alguém que foi regenerado, alguém que foi justificado, alguém que foi perdoado. Essa é a identidade que nós temos que construir, esse posicionamento que nós temos que ter. Eu não quero ser chamado só de mais um baterista que toca música de gospel. Eu também não quero ser chamado só de mais um violonista. Eu também não quero ser chamado só de mais um pregador. Se um dia eu não tiver mais esse altar, se eu não tiver mais esse posicionamento público aqui, se eu não tiver mais essa voz, eu continuo sabendo quem eu sou. Eu sou um filho de Deus que foi perdoado, salvo pela graça, justificado e recebi de graça a vida eterna. Esse é quem você é, mas você tem certeza disso? E mais do que isso, isso é convicção no seu coração? Porque aqui em Romanos 8,16 fala: pois o Espírito de Deus confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é o que Romanos fala, mas você tem certeza disso? O Espírito Santo já testificou no seu coração? Em uma das canções que foram cantadas, nós somos geração santa, povo adquirido, nação sacerdotal. Essa é a identidade do corpo de Cristo, mas é a sua identidade? Sabe por que eu falo isso? Porque eu ouvia falar que eu era filho de Deus, mas eu não tinha essa certeza no meu coração. Eu ouvia nos cultos que nós somos filhos de Deus, mas eu não tinha essa convicção no meu coração. E por isso que eu estou perguntando: quem é você diante de Deus? Porque o que a igreja fala, o que o pregador fala, o que a Bíblia fala, amém, mas existe a convicção em seu coração de que você é um filho de Deus? Existe essa convicção dentro de você? Se não existir, é em vão, irmãos.
Quantas vezes eu pregava quando eu era líder de jovens, vir à igreja não garante a sua salvação em Cristo Jesus. Lá em João fala, aquele que nascer do Espírito herdará o reino de Deus. Não interessa se é filho de pastor, se é neto de pastor, bisneto de pastor, não interessa se seu pai foi aquele que fundou a igreja, não interessa, se você não tem uma experiência com Cristo, é em vão, você está aqui só ouvindo informação. Identidade é individual, irmãos, é quem você tem certeza que é proveniente de uma experiência com o Espírito Santo de Deus, é algo totalmente individual. Seu amigo, como no caso de Heloísa, ela foi uma das grandes influências a me trazer aqui para a Fonte Água Viva. Mas se eu não tivesse tido a minha experiência com o Senhor, seria apenas mais uma colega, uma amiga me convidando para ir ao culto. Uma das pessoas que foi o canal de Deus para a minha vida foi a minha esposa. Mas se eu não tivesse tido a minha experiência com Deus, eu só seria o marido dela que ia para a igreja junto com ela. E que começaria a tocar algum instrumento, porque tocar instrumento é uma habilidade natural, e eu ia ficar aqui tocando instrumento, sem ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, para eu trazer para vocês que existe uma solução para a sua identidade, para essa comparação que você tem. Essa solução, ela está lá em Mateus 6,6, sabe o que diz lá? Diz assim, ó, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Eu queria só frisar aqui, vá para o seu quarto. Pedro, o que você está querendo dizer com isso? Intimidade. Intimidade. A sua intimidade com Deus. Quem é você quando não tem ninguém na sua casa? Quem é você quando você está sozinho lá no quarto? Irmãos, Deus se preocupa com isso. Deus não quer saber, o Pedro está aqui arrumadinho aqui na frente de jovens, não. Deus quer saber quem eu sou quando eu não estou com a lente, com ninguém me olhando. É porque o meu coração está sendo provado ali, naquele momento. Então fala assim, Pedro, eu cansei de me comparar. Vá para o secreto, tenha a sua experiência com Deus. Tenha a sua experiência com o Espírito Santo. Tenha o seu encontro com Jesus. O seu encontro. Não interessa o que o seu marido, o que o seu namorado viva. Tenha o seu encontro com Deus. A sua vida vai mudar a partir disso. Vai mudar totalmente. Mas é a partir desse encontro com Deus. É a partir desse nascer do Espírito. É a partir disso, irmãos. Vir na igreja, todo mundo vem. Às vezes alguns de vocês que estão aqui, é a primeira vez que vocês estão vindo, e está tudo bem, ou alguns vieram há muito tempo, e já vieram aqui, já receberam Jesus, levantaram a mão, mas ainda não tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, é só isso que mantém a chama acesa. Milena profetizou que a chama, e Érica, que a chama permaneça acesa, é só através de uma experiência genuína com o Espírito Santo, irmãos. É só através de uma experiência genuína. E isso te garante não se comparar? Não. Isso te garante não se frustrar? Não, porque Mamon foi meu Deus durante alguns anos da minha vida. E eu era crente em Cristo Jesus. Eu pregava na igreja com Mamon sendo o meu Deus. E eu estou confidencializando, estou trazendo isso para vocês. Que eu pregava numa igreja grande, com 500 membros, pregando e Mamon sendo o meu Deus. Eu não sabia. E eu não sabia, precisou Deus me sacudir para entender a motivação do meu coração. Olha o que fala lá em Hebreus, para vocês serem encorajados. Hebreus 4,16 diz assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Mais uma vez, a solução é o quê? Sua experiência com Deus. Sua experiência com Deus. Seu momento com Deus. Sua intimidade com Deus. Isso vai mudar a sua vida. Isso eu falo para adultos, para jovens, para adolescentes. Tenha as suas experiências com o Espírito Santo de Deus. Deixe que Ele marque você. Deixe que Ele marque o seu coração.
deixa que ele fira o seu coração, mas é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso, mas nada pode fazer, nenhuma saliva humana pode fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E eu sempre gosto de usar esse versículo que Paulo diz: o Evangelho não é sobre palavras de persuasão humana, mas ele é o poder de Deus. Então permita, jovem, que o poder de Deus preencha seu coração. Isso vai mudar totalmente a sua vida, amém? Glória a Deus, as palmas para o Senhor, amém? E você puxou esse versículo, eu fui de curioso aqui, abri a Bíblia, joga no 14, amor. 14 vai falar o seguinte: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. 15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. É legal ler isso, porque a gente vê que Jesus ele foi o maior exemplo de homem, de pessoa, de ser humano. E quando a gente vê para isso, a gente olha que nós temos um Senhor, né, se sujeitar ao senhorio de Cristo, nós temos um Senhor que passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Eu falei isso ontem. Jesus, ele era infinito, vivia na coroa de glória lá com o Pai e tudo. Filipenses vai falar que ele se despiu da sua glória, assumiu a forma de servo, e quando ele assume essa forma de servo, a gente começa a entender que o corpo que Jesus viveu nessa terra é o corpo igual ao nosso. Então Jesus sentiu fome. Se Jesus não tomasse banho, ele ia sair odor dele, fedor. Se Jesus não comesse, ele ia sentir fome. Então ele sentiu fome, como fala em Mateus 4. Ele foi um homem completo. Então você hoje, se você não lavar seu cabelo, vai ficar fedendo, não vai? Vai dar caspa, vai ficar oleoso, não vai? Eu me lavo o cabelo todo dia, meu irmão. Mas Jesus também da mesma forma. Então ele foi um homem que sofreu os mesmos problemas, as mesmas tentações, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores. Meu irmão, Jesus quando era criança, não vou falar que está na Bíblia, senão está na Bíblia, tá? Supondo, tá? Então se Jesus, quando criança, estivesse brincando ali com seus amiguinhos, tropeçasse, batesse o cotovelo no chão, ele ia sentir dor e possivelmente ele iria chorar. Sim, ele é Deus? É, mas ele assume a forma de servo, não é para humilhar a humanidade, mas para mostrar para a humanidade que, ainda que seja difícil, é possível você se posicionar, é possível você assumir uma outra posição. E aí nisso, a gente vai para o terceiro ponto, que é, quando nós nos posicionamos, e aí entra sobre a paz de Deus habitar dentro de nós, para que a gente seja agradecido, quando a gente se compara, quando a gente coloca expectativa no lugar errado, a gente produz a frustração. E isso é complicado. Assim como um amigo do Pedro, que se frustrou não com a pessoa, mas com Deus. Deus não tinha nada a ver com isso. Se frustra com a pessoa, e às vezes existem pessoas que falam assim, não, eu não vou mais em igreja, porque eu me decepcionei muito com as pessoas. Fala, meu irmão, desde quando a gente vai para a igreja para adorar a gente? Desde quando nós vamos para a igreja para ficar adorando pastor? Ficar adorando músico? Nós não estamos indo, vocês não levantam suas mãos aqui para nós, não, vocês estão levantando para Deus. Vocês têm essa consciência? Porque se você não tiver essa consciência, no dia que alguém passar por você sem olhar e te cumprimentar, você vai falar, fulano de tal não gosta de mim, não vou mais naquela igreja. Aí você não vai em igreja nenhuma e desvia, e aí, deu certo? Conseguiu o que você queria? Não conseguiu. Então, esses problemas, essas picuinhas que a gente vai criando no meio da igreja, isso só vai gerando isso aqui, ó, frustração. Aí você acha que você está frustrado com o irmão que passou sem te cumprimentar? Na verdade, você está frustrado com você, porque você não consegue ganhar de você, porque você é o único que pode se posicionar diante de você mesmo, falar, não, ô seta maligna, sai para lá. Efésios fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, e que existe o escudo da fé, que nos ajuda a bloquear as setas enviadas do maligno. Meu irmão, o crente, não pensa que ser crente é fácil, não, porque o vídeo que Pedro falou é engraçado demais.
O cara vai falar na reportagem: meu filho, uma coisa difícil que eu arrumei agora foi ir para a igreja. Você não pode fazer nada, não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, ainda corre o risco de ir para o inferno, não é? Ainda corre o risco de ir para o inferno. Ele não está muito errado não, mas tá bom, entre uma coisa e outra, basicamente a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós estamos buscando, o problema que a gente está vendo no outro, está em nós. O problema que você vê e aponta: fulano e tal é assim, o outro é assim, o outro é assim, o outro é assim. Você fica apontando para todo mundo, você está esquecendo que muitas vezes o defeito que você coloca na pessoa, ele está dentro de você. Então você pode reparar que toda pessoa que gosta de julgar todo mundo, ela geralmente é problemática. Geralmente ela está batendo biela, está baixando óleo, está saindo fumaça no escapamento, vai bater o motor em algum momento, vai dar ruim. Geralmente essa pessoa que tem muito para falar de todo mundo é uma pessoa que não tem os seus problemas resolvidos. E aqui na Bíblia, não é que a gente não deve julgar as pessoas, porque a Bíblia fala para você julgar conforme a lei, a Escritura. Mas esse julgamento aqui é o julgamento hipócrita, nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de gente que aponta para o outro, que vê o cisco no olho do irmão, mas não olha para a trave que está no seu. Então essa frustração que você geralmente produz dentro de você a partir de algo que aconteceu, então vai a expectativa. Se às vezes Pedro usa óculos, aí eu estou passando do outro lado da rua, Pedro não me vê, não olha para mim, não me dá oi, não vem falar comigo. Eu tenho duas escolhas: ou eu acho que Pedro me ignorou, ou eu acho que ele não me viu. Mas independente da escolha que eu tenho que assumir, existe uma terceira via, um terceiro ponto, que é a clareza. Velho, passei pela rua, você não me viu? Eu passei pela rua, você não me deu oi, você não te vi não. Onde é que você estava? Resolveu o problema. Olha, existe uma coisa que chama clareza. A clareza é um baita do antídoto para toda frustração que a gente gera dentro de nós. Então, a frustração ela é ligada com a comparação, que é ligada com a expectativa. Às vezes você está com a expectativa na igreja de conseguir um título, de subir no altar. Vou resolver minha vida quando eu subir no altar. Beleza. Aí você sobe no altar, acontece algum probleminha, porque, meu irmão, nós estamos mexendo com gente. Gente é difícil. Aquele senhorzinho lá que falou que arrumou um trem difícil a ser crente, eu não quero que ele vire pastor então não. Se ele virar pastor, meu irmão, gente é um trem complicado, é um negócio difícil de mexer. Aí ele vai falar assim: o trem difícil que eu fui arrumar, mexer com gente. Mexer com gente é difícil, mas é o desafio. Então, se o meu interesse de estar na igreja é assumir uma posição de respeito, é assumir uma posição de autoridade, e o meu coração, o meu ídolo é essa posição de autoridade, olha bem, eu estou fazendo algo certo, não estou? Pregar a palavra de Deus não é bom? É bom ou ruim? Bom ou ruim? Pregar a palavra de Deus é maravilhoso, mas fazendo algo bom, eu posso gerar resultados ruins em mim, não porque eu estou fazendo algo errado, mas porque eu estou com a motivação errada fazendo algo certo. E aí a gente precisa servir a Deus com eficiência. A eficiência não é só fazer algo da forma correta, mas pelos meios corretos. Então, pregar a palavra de Deus com o meu coração, na expectativa no Senhor, eu não vou me frustrar. Porque essa igreja aqui hoje está lotada, mas a gente já fez culto de jovens com 3 pessoas sentadas, meu irmão. E eu estava lá pregando. A gente já fez culto de jovens com 5 pessoas no altar e uma pessoa no chão, uma pessoa nos bancos. E aí? Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós reformamos esse templo, se hoje nós investimos isso aqui, não é porque a nossa expectativa estava na quantidade de pessoas que estavam sentando no banco na época do culto do sábado, não. Era porque a gente sabia que existe um valor que a gente pode agregar. E se você está aqui hoje é porque Deus te conduziu para você receber esse valor que nós estamos agregando, amém? E essa é a motivação do nosso coração. Podia ter 3 pessoas sentadas nesse banco aqui e os membros do Ministério de Louvor aí, ó. A gente já está falando com a mesma intrepidez e com a mesma vontade. Por quê? A minha motivação ela não está ligada a resultado, mas sim no ato em si. Edificar vidas
edificar a igreja e glorificar a Cristo. E é a pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster. Gabriel, a gente pegou na Bíblia, lá na Bíblia dele tem a Bíblia da Fé Reformada, que fala qual que é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e achar prazer nele. Então, esse é o nosso fim principal. Se existe alguma coisa alheia a isso, você está fazendo errado. Você tem que rever seu conceito. E diante de tudo isso, gente, eu até pedi a Heloísa para colocar uma palavra que nós colocamos para tudo o que foi falado, que é o antídoto. Existe um antídoto para essas dores que nós sentimos. Existe uma solução para os problemas de expectativa, para os problemas de frustração, para os problemas de comparação, que é Cristo Jesus. Essa é a solução. Não tem mais outra solução. Irmãos, não existe mais outra solução. Deus tem me levado a sentar em algumas mesas com pessoas que têm muito poder aquisitivo. E sempre que eu sento nessas mesas, o assunto falado é: eu quero mais, eu quero mais, eu quero buscar mais, eu quero buscar mais. E nunca há satisfação, e nunca há desfrute, nunca há isso. Porque eu só quero mais, porque agora eu quero mostrar para fulano, porque agora eu quero mostrar para ciclano, porque agora eu quero isso, porque agora eu quero aquilo. Só quero, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não existe a satisfação que só o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer, irmãos. Só a mensagem do Evangelho pode trazer a satisfação que nós buscamos. E todos vocês buscam satisfação em alguém, em alguma coisa, e aqui nós estamos para dizer a vocês que a satisfação, ela está em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, do verso 11 ao verso 13. Ele diz assim: aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentando ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí, em muitas Bíblias fala assim: posso tudo naquele que me fortalece. Mas nessa versão diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso aqui, irmãos, a gente está falando de um dos maiores homens da história do cristianismo, de um homem que sabia o que era ter em abundância, mas também sabia o que era não ter nada. A gente está falando de um homem que foi picado por cobra. A gente está falando de um homem que foi açoitado, ele apanhou, foi surrado por pegar o Evangelho. E ele escreveu esses versículos, não era nas Maldivas, de deitado numa rede. Não, Paulo escreveu esses versículos numa masmorra, numa prisão, num buraco. Colocaram ele dentro do buraco, ele estava lá no fundo do buraco. E ainda assim ele falava que ele encontrou a satisfação em alguém. E esse alguém é Cristo, e esse alguém é Deus. Não é nada além disso. Não é outra coisa além disso. E eu queria que, diante de tudo que a gente falou, sempre quando eu estou encerrando uma mensagem, eu já vou passar para Rickson, eu sempre falo uma coisa. Eu sempre falo que eu gosto que todos se levantem, mas como um sinal genuíno, verdadeiro, daquilo que Deus testificou no seu coração, que você que sentiu que precisa renovar a sua aliança com Jesus, que você que sentiu que algo está tomando o seu coração hoje, venha à frente como um sinal de uma atitude que você está tomando perante tudo o que foi falado. Então não é porque seu amigo foi que você vai, não, é se realmente houve um trabalhar do Espírito Santo no seu coração. Então eu gostaria que vocês se levantassem, já vou passar aqui para o Rickson, e que aqueles que sentiram genuinamente no seu coração, venham aqui à frente, para que a gente possa orar por vocês. Mas não é a oração que vai fazer a diferença, é o seu posicionamento diante do que foi falado, que vai fazer total diferença. Amém? Glória a Deus. E para a gente poder só finalizar na palavra, eu quero voltar, porque
em Colossenses 3, né, no versículo 16, complementa isso aí. Paulo está falando em prisão que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, né? A gente usa geralmente esse versículo para falar o quê? Eu posso conseguir tudo, né? Só que Paulo está falando, eu posso perder tudo. É o contrário. Não é que eu posso conseguir todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, não. É que eu posso passar por qualquer coisa, porque Cristo me fortalece. E aí, Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa inundar a sua alma com a paz dele. E que você saiba que, ainda que o mundo insista em te comparar, em implicar sobre vocês atitudes que vocês têm que tomar, saiba que a última palavra na vida de vocês é a palavra de Deus. Tem que ser de Deus. Não é do mundo. Não é o mundo que mede você e fala se você está tendo sucesso ou não. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Amém? Vem.